voltando à transmissão aqui, tivemos um percalço de momento, né? Enfim, coisas particulares. Então voltei aqui exatamente no mesmo ponto, não modifiquei nada. Nós vamos criar o model aqui para o e-mail, tá? Então vamos lá. Criado com sucesso, vamos até o model agora para a gente poder dizer como é que esse model vai ficar. REST-Factory. Vamos criar o esquema dele, né? Na realidade. Vou deixar esse REST-Factory aqui. Acho que eu posso deixar assim. Aqui é a classe. Então vamos criar aqui uma public function. Não é isso? Public function. Eu vou jogar um construct agora. Vou só fazer uma... fazer só o up aqui nisso daqui. Não vou fazer nem o down não. Deixa eu só fazer isso daqui, up. Então vamos criar nosso esquema aqui. Esquema. Create emails, né? Que é o padrão aqui. Vírgula function. Function blueprint table que eu quero criar, e a partir daqui create blueprint table, beleza. Agora vamos criar aqui nossa table. Ixi, eu escrevi foi table, somente table. Agora sim, nossa table vai ter um ID. Nossa table também vai ter o que? Como é e-mails, vai ter nome, e-mail. Table vai ter uma string nome. Vamos duplicar isso daqui, vai facilitar. Outra string chamado e-mail. E no final, table timestamp, né? Que é para poder criar created e updated. Timestamps, sem isso daqui, pronto. Acho que é isso. Tem um ponto e vírgula aqui, senão ele grita. Blueprint, tá certo. Esquema, tá certo. E-mail vai ser e-mails. Tá faltando aqui, para ele tá chiando aí. Ele diz aqui undefined models. É porque isso daqui não é em model, sabe? Espera aí. Não, eu vou pegar isso daqui, vou copiar, dar um Ctrl Z aqui em tudo. Beleza. E-mail. Criei um models e-mail. Agora eu tenho que definir em database migration. Database. Aqui. Eu tenho que criar uma migration. Uma migrate, na realidade, ó. Ele criou aqui. Aqui, ó. Create e-mail. Era isso que eu queria mostrar da primeira vez, era na migrate, não aqui nos models, né? O model é só isso mesmo, tá? Aí ele, aqui no caso do usuário, ele criou aqui, e é aqui que eu tenho que criar a minha migrate de e-mail. E aí ele já tem o DAO aqui e tudo mais. Aqui sim ele vai funcionar aquele esquema, né? Sem esse public function aqui. É isso, foi mal aí, mas já está corrigido. E aqui o down, ele dá um drop se existir e-mails, né? É tanto que ele já cria aqui com o S. Beleza.
Então já fizemos nossa migrate, fizemos o nosso... Peraí, deixa eu fechar isso daqui. Isso daqui é para quê? Pro password. Não, isso daqui é outra coisa, né? Não vai ser o caso aqui, não entra no rolê. Aqui é o meu model, que eu tenho que ter, meu model, ele criou direitinho. E aqui é minha migrate, que é isso daqui que vai gerar meu banco, né? Que vai gerar minha tabela no banco, na realidade. Então eu peguei aqui, criei um esquema, create models. Será que tá gravando aqui? Tá. E aí coloquei meus campos, ok, blueprint table, e aí na tabela tem o que é necessário ter. Agora aqui dentro do database migration, aqui eu tenho essa migration que vai criar aqui a minha tabela propriamente dita. Então agora eu preciso fazer com que seja criado a migrate lá no banco, né? Agora no banco não tem nada nesse momento aqui, não tem nada aqui de tabela, então nós vamos criar. Como é que a gente cria? O bom e velho PHP Artisan Migrate. Quando eu digo isso daqui, PHP Artisan Migrate, ele automaticamente vai gerar todas as migrations que tem aqui. Ele vai gerar lá no banco, ele vai criar inclusive a de usuários, essa de password e todas essas outras aqui que ele já vem como padrão. Tá? Então, ó, criou tudo, vamos ver agora lá. Se eu vou dar um atualizar aqui no banco, ele ó, já colocou a setinha, então já tem de e-mails aqui, né? Ó, já tem as colunas e tudo mais. Então se eu fizer assim, ó, select asterisco from e-mails, ponto e vírgula, e-mails, tá certo? Aí ele já lista aqui que não tem nenhum e-mail, né? Aqui tem o ID, tem o nome, tem o e-mail, create e tal, beleza. Só que tem um detalhe, olha só um detalhe, né? Sempre tem um detalhe. Só que aqui é o seguinte, eu não tenho aqui uma identificação de quem é esse nome, de quem é esse e-mail, tá? Tipo, tá para todo mundo, né? E eu quero criar uma tabela só, eu quero economizar o meu trabalho. Eu, enquanto desenvolvedor, eu quero economizar o meu trabalho. Fazendo como? Fazendo com que essa tabela de e-mails aqui seja uma tabela genérica para todo mundo, só que ele vai ter o identificador aqui do dono desse e-mail, né? E para isso eu vou ter na tabela de usuários aqui, users. Nessa tabela de usuários aqui eu vou ter todos os usuários que eu vou cadastrar, né? Aí eu cadastro os usuários, esses usuários vão gerar um ID. Na minha tabela de e-mails eu vou colocar esse ID. Então eu tenho que criar uma outra migrate, né? Que me permita, antes mesmo de criar controller e tudo mais, que eu vou criar os resources, baseado em resource, né? Eu vou criar uma alteração dessa migrate, né? Na verdade eu preciso alterar a migrate e-mail, que ela tem, no caso aqui tem nome, e-mail. Eu preciso que ela tenha, estou só escrevendo aqui um editor de texto para que eu possa ter uma linha do tempo do que eu estou fazendo, né? Eu preciso que ela tenha um ID, um user ID. Deixa eu ver aqui, na de usuários tem o que? Users. Tem ID, né? Normal. Tem um user ID. Beleza. Vamos ver aqui como é que eu faço. Eu vou precisar criar uma migrate de alteração. Eu vou fazer assim, ó, PHP artisan make migration add user ID, ou seja, o que eu quero também. É interessante quando você criar uma migration, você dizer meio que no nome dela você dizer o que é que está fazendo. Add to user ID to emails table ponto php. Que ponto php? Emails table, aonde na tabela e-mails, né? É isso que ele vai fazer. Então vamos ver aí como é que ele cria essa migration. Opa, vai dar um erro aqui porque eu coloquei um espaço aqui depois do make e não tem esse espaço. É make 2 pontos migration. Pronto.
Agora sim ele criou e ele já colocou aqui minha migration, ele sempre coloca uma data aqui, uma numeração. Então ele criou um esquema aqui, né? Ele disse assim, ó, vai ter que tá alterando aqui esquema, table, emails, function, blá blá blá, aqui no app eu vou ter que colocar aqui, eu tenho a minha table, né? Table, e essa table ela vai ter um foreign key, foreign, chamado user ID. Acho que vai ficar assim mesmo. References ID, ou seja, que é como está na tabela usuário, está como ID, né? On users, que é a minha tabela usuário, on delete, on delete, on delete, on delete, ele vai fazer um cascade, né? Que aqui é o seguinte, quando for deletado, ele deleta também na tabela. Quando deletado na tabela de usuários, ele também deleta aqui nessa tabela de e-mails, né? Já no down, que é aqui, eu vou pegar aqui minha table, e essa table eu vou dar um drop, opa, tá faltando uma coisinha aqui, drop foreign, né? Drop foreign. Aí vai ter aqui o que eu vou deletar, que é o meu user ID. Show? E aí eu também tenho que deletar essa coluna table, drop column, aqui embaixo, ó, drop column. Aí ele deleta a coluna user ID que eu vou criar agora. Certo? Certinho, né? É isso mesmo. Antes de eu criar isso daqui, eu tenho que vir aqui no model. No model eu tenho que criar aqui uma, não que vai alterar, né? Mas eu tenho que criar aqui um protected fillable, né? Protected fillable. Ele vai receber, fillable está escrito certo, tá? Ele vai receber o seguinte, ele vai receber um array onde tem user ID e e-mail. E aqui eu tenho que colocar os outros campos, né, que é nome e e-mail, na realidade, né? Vamos colocar aqui, copiar aqui para baixo e colocar aqui nome, beleza? O created at e o aqui, ó, o created at e o updated at não tem necessidade de colocar aqui, tá? Isso meio que sai automático. Depois que eu faço isso daqui no model, eu tenho que criar uma função pública aqui, public function user, para dizer o seguinte, ele vai dar um return, this belongs to user class. Pronto, com isso daqui eu estou dizendo que ele vai estar trabalhando, eu faço a ligação, vamos dizer assim, né? Eu faço a ligação com as duas tabelas, a tabela de usuário e a tabela de e-mail, beleza? Então já coloco aqui, vou salvar minha migrate, e depois que eu salvo minha migrate, eu faço o PHP artisan migrate, né? Para poder fazer essas alterações lá no banco, né? Então PHP artisan migrate, PHP artisan migrate, PHP artisan migrate, tá certo, tá certo. Então, opa, deu um erro aqui. Add user ID to email. Falhou.
ele diz o seguinte aqui, ó. Tem um erro de sintaxe. Violação da chave user ID doesn't exist. Ah, caralho, vai ter que criar aqui antes. Tem que... É porque aqui eu só coloquei a foreign key, mas tem que criar. Né? Eu tenho que ter uma migrate que cria esse campo. Né? Tem que ter uma migrate que crie esse campo antes, para só depois eu poder fazer essa migrate aí. Tá ligado? Deixa eu anotar esse erro aqui e já deixar. Vamos ver se ele aceita aqui um table. Um sign big inter, tag, né? Onde tem aqui o user ID. After ID. Ou seja, depois do ID da tabela e-mail, ele vai criar um outro campo chamado user ID. Aí sim, ele vai fazer essa parte aqui, que aqui continua igual. E aqui embaixo também continua a mesma coisa. Né? Vamos ver se ele faz esse procedimento aí. Então, PHP Artisan Migrate. Deu erro de novo. Ele não aceita. A verdade é essa. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Olha só. Primeiro, eu vou fazer assim. Isso daqui vai ser para adicionar. Ele vai simplesmente adicionar. Vamos ver se dá certo. Depois, eu faço só o foreign key. Ó, foi. Aí ele adicionou aqui, ó. Se eu vier aqui, já tem o user ID. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou pegar essa bichinha aqui, vou renomear. Né? Vou renomear, deu um Ctrl+C, Ctrl+V, a cópia. Né? A cópia aqui, eu vou dar outro nome. Add user ID, add foreign user ID. Vamos colocar assim, dessa forma. E aí eu vou pegar, vou fazer isso daqui e vou desmarcar esse outro. Aí eu venho aqui e dou um PHP Artisan Migrate. E ele foi. Isso é coisa do Laravel, tá? É coisa do Laravel que ele não aceita esses dois comandos aqui de uma vezada só. Então primeiro você cria o campo, depois você deixa como foreign key, tá? Então já fiz, tá feito, sem problema. Aqui também sem problema, o model. A tabela em si, o esquema da tabela foi criado aqui antes, né? Esse daqui não altera nada. E aí eu já tenho minha tabela com a foreign key, já tudo direitinho de acordo com essa bichinha aqui. Já tem um esquema desse jeito traçado aqui no banco, não dá para perceber muito. Bom, feito isso, agora eu tenho que fazer outras coisinhas, né? Vamos lá. O que eu preciso fazer aqui? Deixa eu ver, controle de validação. Né? Tem que fazer um controle de validação e aqui vai ser nas controles, mas antes eu tenho que criar minhas controllers. Né? Deixa eu anotar aqui, porque senão eu me perco. Pronto. Criando as controllers, tá? Então, PHP Artisan make controller. E aí na controller, deixa eu ver aqui como é que eu faço, irmão. Vou criar direto na controller. E vai ser assim, vai ser email controller. E aí eu vou criar com o resource. O que é que faz isso daqui? Ele já cria basicamente o CRUD completo para mim. Né? Eu vou mostrar aqui, as minhas controllers estão abertas aqui, ele vai criar mais um arquivo aqui chamado email controller. Criou com sucesso, está aqui o meu email controller, e ele já criou a index, que vai listar tudo para mim, o create, que é claro que eu vou fazer isso daqui tudinho, mas ele já criou todos os métodos, né? O update e o destroy.
tá? Já criou isso daqui tudo para mim. E aí eu vou precisar criar a minha primeira rota, né? Que é a rota aqui dentro do arquivo routes. Vou criar aqui dentro de API. Eu vou criar a minha rota, que vai ser a rota para o e-mail, né? Que aí vai ter minhas classes e tudo mais. Aqui ele tem uma rota aqui, Auth Sanctum. Ok, então vou criar outra rota aqui dentro de API. Dentro de API PHP, dentro de API PHP, eu vou criar uma rota que ele já tem aqui. Eu tenho que dizer o seguinte, que ele deve usar aqui primeiro use app barra http, ou seja, eu estou dando aquele caminho que está aqui, né? App http barra controllers http controllers barra e-mail controller, que é o que eu quero que ele use, né? Então vou utilizar isso daqui. E aqui eu vou criar minha rota. Fiz aqui um outro. Deixa eu ver aqui como foi que aqui nesse daqui do app vínculos. Tem até que voltar para esse app aqui. Quero ver minhas rotas aqui como eu criei. Vem que aqui é outra pegada. Deixa eu minimizar tudo. Vou em rotas. API. Também criei baseado exatamente isso que eu quero fazer. Eu posso criar API Resources disso, né? Ou uma específica, get ou post, né? No caso vai ser rotas API Resource. Opa! E aí ele pega só o CRUD que está lá, né? Vai ser e-mail controller .class, se for uma classe específica, né? No caso aqui posso simplesmente fazer assim, que nem eu fiz aqui. Vou deixar isso daí para eu dar uma pescada, né? Aí vamos cá, vai ser assim, então route API Resource, ele vai pegar o ele vai pegar o que? Ele vai pegar e-mails, né? O nome da minha tabela, vírgula, e-mail controller, e-mail controller, e-mail controller, pronto, e-mail controller. Acho que tá faltando alguma coisa aqui, né? Ah, tá, aspas simples, né? Aqui eu dei o seguinte, eu dei o caminho completo. Exatamente. Eu dei o caminho completo, mas eu também posso fazer da seguinte forma, ponto class. Posso também fazer assim. É óbvio que eu vou testar isso daqui dentro do Postman, né, para ver se realmente está funcionando e tudo mais. Então, eu preciso popular tanto a classe de usuário, tanto a tabela de usuário, pelo menos com 2 usuários, né, e a tabela de e-mails eu também preciso popular com isso daí, com nome e e-mail, né, e o ID de usuário. Deixa eu organizar minhas ideias aqui. Bom, inicialmente, vamos fazer aqui, dentro do e-mail controller, vamos criar aqui os que é necessário para que eu possa ver alguma coisa. Então, já vou dar aqui o index, vou dar um return em e-mail. É para ele me retornar todos os registros. E para eu colocar isso daqui, eu preciso usar o meu model, né? Então tem o App Controllers, beleza? Eu vou usar aqui é um namespace, ok? Agora eu vou usar use app http controllers barra controller.
que é para usar essa inicial aqui, o controller. Meu controller, extends controller, meio. Talvez eu tenha que fazer aqui um. Deixa eu ver como foi que eu fiz aqui no outro. Aqui dentro da controller. TP, controllers. Vou pegar aqui. Agenda, que seja. Olha o que foi que eu fiz. Eu tenho aqui os controllers, eliminate request, beleza. Vou fazer uma comparação. Ok. Eu não precisei disso daqui. Precisei disso daí. Aí. Só um instante. Eu vou ter que dar uma pausa aqui. Vou interromper a transmissão e já volto.